Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mapa do Eike Batista. Esse mapa, a leitura desse mapa foi sugerida pelo Gustavo Xavier, seguidor aqui do canal. Aproveito aí para dizer para vocês que se vocês tiverem sugestões de mapas de alguém que vocês queiram ver aqui no canal, ou sugestões de temas, vocês podem ir comentando nos vídeos que eu vou colocando aqui na lista e assim que possível eu vou fazendo, tá? Pode ser que demore um pouquinho, mas a gente vai fazendo, tá? Bom, vamos lá, vamos olhar para esse mapa aqui que é bem interessante. Então, contextualizando, né, o Eike Batista ele é, ele ainda é uma das pessoas mais ricas do Brasil, mas ele já foi considerado uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele já ficou ali em sexta posição das pessoas mais ricas do mundo, com a maior fortuna. É empresário, né? Ele é empresário, ele é filho de empresário também. O pai dele foi presidente da Vale do Rio Doce. E ele tem aí muitas empresas, ele tem um grupo de empresas. Mas ele também acabou caindo aí em desdobramentos da Operação Lava Jato, ele foi preso, ele foi pego aí em algumas fraudes, em manipulações, e aí a gente vai dar uma olhada aqui nesse mapa dele, que é bem interessante porque quando a gente fala de grandes fortunas e de mexer com dinheiro e a gente vai sempre estar falando do eixo touro-escorpião. E esse mapa aqui é um mapa de muito escorpião. Então ele é escorpiano, né? Ele tem o sol em escorpião, ele tem. Começa lá do grau zero de escorpião e vai até o 29, né? Ele tem muitas habilidades escorpianas aqui. Então ele tem o Netuno a zero de escorpião, depois vem Mercúrio, depois vem o Sol, depois vem a Lua e o nó do norte fechando o escorpião. Tá? Então aqui a gente tem uma pessoa que desde muito cedo, e aí se a gente vai observar a história dele, né? Ele passou a adolescência na Europa, a mãe dele nasceu na Alemanha, enfim, ele passou a adolescência fora do país e quando ele voltou vendendo apólices de seguro, batendo de porta em porta. Então, assim, isso é importante, tá? Esse ponto é importante aqui. Sim, filho de empresário, teve, né, esse contexto, foi para a Europa, né, tem todo um contexto intelectual, mas a história dele é de uma pessoa que ele foi construindo mesmo a história dele, ele não simplesmente ganhou dinheiro de herança, ele teve ali condições para estudar e para, fazer essa construção da história dele, claro, com suporte para isso, né, com suporte financeiro e tudo mais. Mas ele foi construindo isso e isso fez dele uma. Bom, ele foi eleito uma das pessoas por várias vezes, uma das pessoas mais influentes do Brasil, o empresário mais influente, né? Ele causa muita inspiração quando tu vai olhar a história dele, porque ele constrói do zero, ele construiu a fortuna dele do zero e ele reconstrói, porque ele foi preso e ele decidiu colaborar ali com a justiça, enfim, e ele está reconstruindo tudo novamente, ele está indo para um ramo ali de novas tecnologias, de energia a baixo custo, nanotecnologia, fertilizantes. Olha aqui a casa 11, né? O escorpião abre a casa 11 dele. Uma pessoa extremamente visionária, que enxerga longe e que construiu um método. E é exatamente isso. E aí, o escorpião, quando ele observa algo, ele está observando. Ele não está simplesmente. Porque quando a gente pensa em escorpião, a gente pensa muito nessa questão do invisível da coisa. E sim, também, também o invisível, aquilo que não está sendo dito, as necessidades que aparecem e que ainda não estão bem em eminência, mas que elas estão ali, o escorpião já está captando.
Ainda mais aqui, ó, um Mercúrio em Escorpião, bem pertinho do Sol. Mas o Escorpião, ele também, ele vai conseguir unir as informações de uma maneira bem metódica, desculpa, também, porque ele é extremamente investigativo. Ele é um detetive. Isso aqui é extremamente detetivesco de uma maneira muito específica aqui. Então, inicia na casa 10, que é a casa de Saturno. O mapa dele é regido por Saturno, ele tem ascendente desculpa, ascendente Capricórnio. Ele é regido por Saturno. E esse escorpião inicia na casa 10, então essa casa do empreendimento, essa casa que vai falar do profissional e dessa área que é onde ele botou o foco dele, o sol dele é aqui, mas sim, se direciona para a casa 11, que é uma casa de relações interpessoais, é uma casa de relações humanas e é uma casa ali que vai conseguir ter uma visão ao mesmo tempo muito ampla, por ser a casa de Aquário, mas com esses escorpiões todos aqui, muito assim detalhista, uma visão muito detalhada dos processos. E isso é o que chama muito a atenção quando se vai ler sobre ele, entender a história dele. Não é assim, não é do nada. Tem ali, tudo tem tem um método, tem estratégias por trás daquilo que ele faz. Tem estratégias por trás daquilo que ele faz. E aí é isso. O escorpião, esse mapa aqui é um mapa de poder, né? Muito. Olha o Plutão aqui dentro da casa 8, que é a casa dele, né? É o ascendente Capricórnio. Então, Saturno regendo, é um Saturno em Sagitário, que amplia dentro da casa 11, né? São energias assim grandiosas, né? Tudo sobre. Então, claro, aqui uma pessoa que lida com fortuna nessa proporção, com grandes empresas, está nesse cenário grande quando ela comete aqui um erro, um deslize, vai ser nessa proporção também. O tombo, ele é na mesma proporção, sim. E aí, o escorpião, muitas vezes, porque é isso, né? Como ele enxerga muito facilmente as falhas humanas, as falhas dos processos. E aí foi isso que ele fez, tanto é que ele foi acusado realmente de dar mentoria ali é, sobre os processos ali e como fazer, como fraudar, né, as licitações e é isso. Ele olha um processo e aqui tem uma falha. E aí até, claro, né, que aqui a gente vai lidar somente com as informações que vieram à tona, não tem como a gente entrar lá nas intenções da pessoa, né? Mas assim, o escorpião vai trabalhar muito com essas questões de poder e é extremamente tentador enxergar ali uma falha e ver o que é possível fazer com aquela falha de sistema ali. E no fim das contas foi isso que ele fez. Ele detectou falhas no sistema como um hacker. Não deixa de ser um hacker, não é porque não é de computador aqui, não estamos falando de um hacker de computador, mas um hacker de sistema político, de sistemas empresariais, aqui sim, ele detecta, então assim, é a mesma inteligência. É a mesma inteligência utilizada para hackear algo e para pegar aquilo que não era dele e fazer coisas ilícitas. É a mesma inteligência que ele usa para construir coisas e reconstruir. Isso é importante. Reconstruir. Não é só construir, é reconstruir. E aqui, esse mapa aqui é um mapa de uma pessoa que reconstrói infinitas vezes. Quantas vezes precisar. E a história dele é isso, né? Poxa, o cara foi preso ali em algo ali muito grande e ele tá recomeçando. E certamente aí ele já tá retomando aí muitas coisas, ele já retornou ao cenário e ele tá indo por outras possibilidades, porque ele tendo a estrutura, né? Olha o Capricórnio,
Ele tem algo ali que ele sabe observar o estrutural da coisa. Ele não fica se apegando a um tipo de. Tudo bem, ele vai ter os interesses dele, ele tem o Martin Peixes aqui na casa 3. Ele vai ter interesses específicos e vai agir a partir daquilo que ele se interessa mais, os assuntos que ele mais se interessa, claro que sim. Mas o que eu quero dizer é que ele vai ter habilidades de estruturar aquilo que ele quiser, no cenário que ele quiser, sobre o assunto que ele quiser, sobre o tema que ele quiser. Então, esse mapa aqui, ele é um mapa, o Júpiter na 9, em Virgem, de muita, muita, muita inteligência. Alguém, assim, que consegue enxergar de longe, de longe, de longe, de longe, os detalhes de um método, de um sistema e como que isso pode ser unido para determinada função, para determinado objetivo, o que que eu quero conseguir com isso. E aqui é realmente um mapa que vai demonstrar todas, e é isso mesmo, ele é uma pessoa que vem lidar com todas as facetas do escorpião aqui. E isso, essa energia toda, ela pode ser utilizada de muitas maneiras, para o bem, para o mal, para o justo, para o injusto, para o correto, para o incorreto. Sim, sim. Então, de um certo modo, se a gente vai ler aqui essa história nas entrelinhas, é alguém aí que, nossa, que detectou e que detecta as falhas aí no sistema e mostra que, olha só, isso aqui, né? Claro, aí ele acabou se encrencando ali bastante, né? E aí, claro, né? Não é um. Aqui a gente não vai entrar nessa. Até porque não sei. Eu sei, assim, a síntese da história, não sei os detalhes de toda a história, ali, essa questão da Lava Jato e tudo mais. Mas é interessante, assim, da gente observar desse ponto também. Alguém que não é alguém, que eu quero dizer que não é simplesmente alguém que caiu de paraquedas e, do nada, viu ali uma oportunidade de começar, sei lá, desviar dinheiro, algo nesse sentido, e é só isso. Não, não é. Aqui não é só isso. É uma inteligência mesmo utilizada e ela pode ser utilizada de muitas maneiras. E outra coisa que me chama muita atenção nesse mapa é essa Vênus em Libra aqui, porque se a gente vai olhar, eu adoro observar traços físicos, né, que os signos e planetas dão pra gente, né, para nosso semblante. Ele não tem traços escorpianos assim de cara. E isso é tão escorpiano quanto quem tem traços mais escorpianos, porque o escorpião tem muito essa coisa daquilo do velado, né, de não entregar de cara. E se tu olha pra ele, ele não tem, para mim assim não me parece traço escorpiano, não me parece traço capricorniano. Pra mim é traços de Libra. Ele tem um rosto libriano. E aí, claro, se a gente vai pensar que ele é uma pessoa pública, né, casa 10, que a gente entra em contato com ele pela casa 10, não é pela casa 1. A gente aqui bem de fora, claro, né? A família, lá, amigos é outra história. Mas ele chega a público pela Casa 10. Ele é um empreendedor, ele é dono de empresas, ele está nesse status aí dos negócios. E a gente chega nele através da Casa 10, sim, e aí a Casa 10 dele é regida por Libra, e ele tem essa Vênus em Libra, então isso aqui é outro fator. Um- ele tem um semblante muito libriano, ele tem um semblante é, querido, assim, né? Ele não vai ter um aspecto duro, ele não vai ter um aspecto rígido, ele vai ter um aspecto bem amigável, ele vai ter um aspecto, eu diria até doce, assim. Se tu olha para uma foto dele sem saber nada dele, da história dele, né, aqui. E, claro, um Martin Peixes. Então, isso é interessante também dentro desse mapa, porque a, isso é muito utilizado também dentro das artimanhas aqui, das estratégias dele. Ele tem um carisma, ele tem, né?
E aí, claro, aquilo que eu falei, a gente não sabe detalhes, né, de como as histórias de fato aconteceram e tudo mais. Mas esse mapa, ele é um mapa, sim, de poder, mas é interessante observar como ele tem esses aspectos que fazem com que ele consiga se camuflar dentro dessa energia escorpiana toda. Ele não se camufla no escorpião. Ele não é uma pessoa que tu olha pro rosto dele e tu pensa, ah, essa pessoa ela tá escondendo alguma coisa, essa pessoa ela tem. Não, não, pelo contrário, pelo contrário. Então é interessante observar isso, também me chamou muita atenção assim quando eu vi essa Vênus em Libra aqui chegando no meio do céu. E um meio do céu libriano, claro, com Netuno dentro, Mercúrio, o Sol. E aí depois a gente vem entrando na casa 11, que aí sim, uma casa bem. E é isso, o mapa dele, ele é um mapa bem que une Capricórnio, Escorpião, Aquário, Sagitário, né? Muita coisa na casa 9. Ele vai ter toda uma atitude, uma ação, eu diria, desses signos assim que, sérios, né, estratégicos, empreendedores, mas ele vai trazer esse semblante que não entrega isso e que certamente aqui, nesse sentido, se a gente vai pensar numa estratégia de algo, de querer esconder algo, é perfeito, né? Porque ele realmente consegue se esconder por trás disso aqui. Mas, ao mesmo tempo, e aí ele até, em algum momento que eu li algo sobre ele, ele falava que ele queria não somente ser o homem mais rico do mundo, mas ele queria também ser o homem mais generoso do mundo. E aí eu fiquei lembrando de outros mapas que eu fiz aqui, do Chico Xavier, do Bento XVI, que eles falavam muito da questão da filantropia e que viviam a filantropia e que eles tinham Netuno nas 6. O Eike Batista, ele tem Netuno na 10. Ele tem uma Vênus é, já refletindo aqui na 10 por conta da Libra, né? O, não, né? Não que ele não pratique a filantropia também e não tem esse viés da generosidade. Ele mesmo pronuncia isso, mas é diferente. Aqui, e não que isso, o resultado, os fins aí serão os mesmos, né? Mas é de um outro lugar essa generosidade, essa filantropia aqui. É de um lugar que vai envolver as estratégias empresariais dele. Não é de um lugar genuíno como um Netuno na 6 que a gente viu lá no mapa do Chico e do Bento XVI. E não que é melhor, pior ou nada disso, mas é outra coisa, e isso é legal da gente observar também. É importante da gente observar. Tá? É de outro lugar aqui. Essa filantropia, essa generosidade, ela está envolvida com, sim, com uma estratégia empresarial dele, com uma estratégia ali do conglomerado que ele tem, das empresas dele, da maneira dele é, montar ali o método dele, o processo dele, enfim. Esse Júpiter em Virgem, né, é todo cheio de, ele certamente aí é todo metódico dentro dos seus processos e me parece que essa questão da generosidade, da filantropia, ela é um viés desse processo todo, não é assim, ah, eu tenho aqui as minhas empresas, tenho aqui a minha área profissional e aí eu faço, né, tô dentro da filantropia também, ajudo causas sociais. Sim, ele vai ter o viés das causas sociais aqui, mas tá tudo atrelado à casa 10. Tá tudo atrelado a essa área profissional dele. De novo, né? Não que isso desmereça atos de generosidade, mas é importante a gente observar, é legal, né, a gente observar dentro do mapa que isso parte de um outro
de um outro lugar aqui, né? E aí o Netuno na 10, ele entrega isso também, ele tá falando disso também. Então, achei interessante também trazer esse ponto para complementar aqui. E aí vai ter um Urano na casa 7 aqui também, né? Que é interessante, conversando com Saturno, conversando com a Vênus, com o Sol, com Mercúrio, o dono aqui da casa 11, né? Onde ele tem esse escorpião que é muito forte no mapa dele. Um Urano em Leão, extremamente criativo e extremamente antenado. Urano na 7, ele é muito antenado, ele é muito perceptivo ao outro, ele é muito perceptivo às atualizações que as pessoas se conectam, onde é que elas estão, o que é que elas estão fazendo, o que que elas estão querendo agora. Tanto é isso, né, que ele está agora, nesse momento, reconstruindo aí a fortuna dele, enfim, ele está focando nessas questões de novas tecnologias, né, de novas energias, né, enfim, porque ele é extremamente visionário. Esse mapa aqui é um mapa, assim, de visão muito longe, é, e também me chama a atenção, assim, essa, esse poder de regeneração, que é do escorpião, né? E que aqui fica muito evidente, assim. E, e aí eu acho que essa Vênus em Libra também colabora para uma sensação, assim, de. Sim, é isso aí mesmo, aconteceu isso aí na minha vida, né? Eu fui preso e tal, mas olha só, ele não ficou preso na prisão dele. Ele não ficou preso naquilo ali. Ele não ficou assim, é, não, eu vou voltar e vou fazer acontecer de novo e vida que segue, e era isso. É, sabe, ali ele não ficou preso nesse nó. E aí aqui de novo, né, ó, o nó do norte dele, a 29 de escorpião. É muito hábil aqui na energia escorpiana. E a energia escorpiana, quando ela tá bem canalizada, digamos assim, ela é isso, ela não fica presa em nó nenhum. O contrário, quando ela não tá bem discernida, ela fica presa em tudo. Ela, né, porque é água, ela entra num drama ali infinito e fica presa ali, né? E aí pensa o tamanho. Olha a proporção aqui, quando a gente fala de escorpião, a gente fala às vezes, né, de que às vezes a pessoa fica, enxerga, né, intrigas, enxerga aí, sabe, picuinhas e coisas acontecendo, mas aqui é numa proporção gigantesca. Então, olha o enrosco que ele se envolveu, mas beleza, foi um grande enrosco, mas eu não sou esse enrosco. Eu não sou esse enrosco. Deixa esse enrosco ali, eu vou seguir aqui, eu vou fazer o que dá pra fazer. E eu vou seguir o caminho que dá pra seguir aqui, que é esse aqui, né? E aqui não tô julgando atitudes dele, é só realmente observando a maneira como ele lidou, assim, né? Ele não ficou, porque ele poderia assim, sim, fui preso aqui, fiquei nesse enrosco, e ele poderia sumir e poderia nunca mais dar as caras e não, foi só uma coisa que aconteceu e é isso. Ele continua seguindo o plano dele, ele continua fazendo o que ele faz, que é montar estratégias, montar estruturas, observar processos e fazer crescer, fazer multiplicar dinheiro, fortuna. No fim das contas, é isso. É isso, e é inspirador, isso sim é inspirador. É inspirador, independente aí das atitudes que ele teve, eu acho que a gente sempre pode olhar para o melhor de algo. Pode ser aquilo que no primeiro momento parece algo extremamente negativo, mas sempre dá para tirar algo ali de positivo, de bom e de inspirador. E aqui é isso, é uma pessoa que realmente um clássico de escorpião, é uma fênix, né, que se regenera, que reconstrói tudo do zero infinitamente. Então, adorei aqui fazer esse mapa, conhecer um pouco melhor a história dele. E, de novo, né, deixo aqui para vocês a sugestão de
comentarem aí nos vídeos do canal sobre mapas de pessoas que vocês gostariam de ver por aqui, ou de combinações, né? Ah, eu queria ascendente em Leão com Sol em Gêmeos, né? Ou algo nesse sentido, que aí eu vou buscando e vou trazendo aqui para vocês, tá bom? É isso.